Olá, turma, tudo bem? Passando aqui para fazer mais uma leitura com vocês, né, do nosso devocional, da leitura diária. Muito feliz, né? Porque Deus tem nos ajudado até aqui. Tenho ficado muito feliz com o dia a dia, né, com o que Deus tem feito. Isso tem sido muito bom. Vamos orar, começar essa leitura de hoje, né? E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. A gente está dentro do livro de Eclesiastes, né? Mostrando aí essa reflexão no final da vida de Salomão. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo, Pai, de bênçãos que o Senhor tem dado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que têm buscado um pouco mais do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigada, Jesus, por ter nos dado mais um dia de vida, Senhor, de paz, de alegria, de sustento, Pai. Toda a tua poderosa mão sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos também, Senhor, aqueles que têm acompanhado conosco, aqueles que têm feito no seu dia a dia também, Senhor, essa leitura, como tem sido bom compartilhar, Senhor, realidades, as nossas dúvidas, né? Aquilo que o Espírito Santo vai ministrando em nós, vamos ensinando uns aos outros, e isso é muito bom, Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais essa noite. Revela para nós, Pai, um pouco mais da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que nos mostrar hoje, que Teu Espírito Santo nos ajude nesse entendimento, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje, então, Eclesiastes capítulo 7. Vamos começar por ele, né? A gente vai ler o 7, o 8, o 9 e o 10 hoje, tá bom? Então, nós vamos do 7 até o 10 hoje. Diz assim, Eclesiastes 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar de sua justiça, e um ímpio que teve uma vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa boa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance.
A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Como a gente vem falando já há alguns dias, né, dentro do livro de Eclesiastes, Salomão, na sua velhice, vamos dizer assim, para a gente entender, né, no auge da sua ideal sabedoria, ele começa a fazer algumas reflexões a respeito da vida, da inutilidade de algumas coisas, da tolice de algumas coisas, né? E ele deixa, sim, muitas pérolas para nós dentro da palavra, e é disso que a gente precisa se ater. O Espírito Santo o conduz a escrever todas essas coisas para a gente perceber que o ser humano, quando ele se desvia, quando ele sai da rota, quando ele não compreende os passos do Senhor para ele, ele então começa a vaguear, né, a ter pensamentos até contrários ao que a própria palavra de Deus diz. Salomão, em alguns momentos aqui para mim, ele se torna verdadeiramente um insensato, porque ele fala da inutilidade das coisas, né, como se tudo não fosse algo vindo do próprio Deus, ou se as situações elas não nos servissem de justamente muito aprendizado. Ele fala dentro de Provérbios desses aprendizados, mas aqui ele coloca em cache, né? Ele coloca em dúvida muitas coisas que ele mesmo ensinou para nós lá. Isso fala de um coração abalado pelas circunstâncias, abalado por estar longe de Deus, né? Eu falo que quanto mais longe de Deus a gente vai ficando, parece que mais duvidando de tudo que Deus diz a gente fica, né? Podem perceber, pelo menos eu já tive essa sensação quando me afastei do Senhor alguns anos atrás, e isso faz com que a gente realmente duvide de algumas palavras, de alguma coisa que a palavra de Deus fala, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor vai nos conduzindo em entendimento e em sabedoria, que é isso que a gente vai estar buscando, né? Então, fica aí para nossa reflexão, muitos textos que estão aqui dentro, mas eu não quero nem me ater, porque não é um livro que eu tenho muita propriedade para falar. Então eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho muita propriedade, mas não passo jamais por cima do livro de Eclesiastes. Todos os anos, todas as vezes que eu leio ele por completo, tiro ali o meu tempo de meditação, de leitura, mas digo, Senhor, me ensina a entender melhor o que Salomão está dizendo nesse livro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrando as nossas vidas aos poucos, sim, e a gente vai conseguindo entender, ok? Eu poderia citar alguns versículos, mas eu sei que o contexto geral é essa dúvida que Salomão está no final da sua vida, ok? A gente vai ler, passar por ele, e depois, quem sabe, num outro momento a gente faz um estudo específico só dentro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, gente. 8, versículo 1. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é sabedoria, e ninguém lhe pode perguntar: o que está fazendo? Quem obedece às suas ordens, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação.
O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito forte sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco ter poder sobre o dia de sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como sombras serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Então, ele está aqui refletindo, né? Essa questão da gente não ser sábio o suficiente para compreender toda a grandeza de Deus, né? Todas as coisas de Deus. Será quase impossível. Capítulo 9, gente. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho. Perdão, gente. Eu já falei bastante hoje. Pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, nem há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol.
Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Capítulo 9 foi esse, né? Ele está ali refletindo, né, das coisas que ele já tem visto, né, do ímpio prosperando, do justo sendo injustiçado, né? E parece uma lamúria, né, até de Salomão nesses textos dele de Eclesiastes, mas não, ele está refletindo a vida, ele está refletindo a vida, mas não está falando com lucidez, não está falando com a sabedoria que ele sabe que ele tem ou que ele teve e perdeu por conta da falta de sabedoria. Eclesiastes capítulo 10, para a gente terminar hoje nossa leitura. Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha, se arrisca. Se o machado está cego e se sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Salomão vai dizer, né, realmente, grandes reflexões que ele vai fazendo a respeito de tudo que ele viu durante a sua vida. É isso que a gente percebe, né? Ele vai falando de coisas que ele foi vendo durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida. E isso faz ele, no final da história, né, ter todas essas dúvidas, todas essas palavras de
extrema raiva muitas vezes, ou de extrema inquietação, né, sobre tudo que Deus vai fazendo ele questionar aqui, ou ele verificar dentro dele, né, essas questões. É maravilhoso. Gente, amanhã a gente vai finalizar, então, Eclesiastes, capítulo 11, 12, e a gente vai entrar, então, nesse finalzinho da vida de Salomão, que vai falar sobre a sua morte e sobre a descendência que ele deixa. E a gente termina esse pequeno trecho, né, da palavra de Deus aqui, tá bom? A gente vai começar um novo ciclo a partir de depois de amanhã. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente, tá bom?